amigos, alô Brazuca! Elias Costa na área! O seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que fala de carnaval, de futebol de carnaval, com grandes personalidades, claro, grandes histórias. Então não perca tempo, se inscreva no nosso canal, você que não está inscrito, curta as entrevistas, com grandes personalidades, claro, né? Espalha para geral que o canal que fala de futebol e carnaval. Programa Preleção na área. Relembrar. Grande conquista, isso mesmo. 2010, o Internacional conquistava o segundo título da Taça Libertadores da América. Isso mesmo. 2023, o Colorado está na briga. Aí, nas quartas e finais da competição. Mas quem fez parte daquele grupo vencedor, campeão da Libertadores de 2010, olha, fez sucesso no México, foi campeão do Internacional, jogou em outros clubes do futebol brasileiro, foi chamado de espetacular. Wilson Matias, tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso canal do Clube, para bater esse papo com a gente. Obrigado, Elias. Obrigado pelo convite. Na verdade, a gente, quando fala de futebol, a gente sempre prontamente estamos à disposição para falar e contar a história, né? Esclarecer a história, né? Mais desse espetacular, rolou muita história, né? Muita resenha, e até agora que eu tô aqui fixo em Porto Alegre faz 4 anos, e aí nessa história teve muitas e muitas histórias sobre espetacular, e uns falam que era o Thiago Neves, outros falam que era outro jogador. Cara, mas o Thiago Neves, se fosse o Thiago Neves, e ele perdeu de ser campeão, né? Perdeu de levantar a taça, mas, cara, eu sou um cara abençoado, um cara, assim, agradecido por todas as coisas que aconteceu, Elias. Eu acho, assim, independente de qualquer coisa, cara, o cara tem que agradecer e ser feliz, né, cara? Eu acho que você vive num esporte, eu vivi muitos anos num esporte de alta exigência, alta cobrança, mas o cara fica tranquilo, porque faz parte, né, cara? Quando envolve a emoção, o sentimento, a pessoa perde a razão, né? Então, cara, você vai ser sempre cobrado pelo que você trabalhou em outro clube, e as pessoas vão cobrar você, no mínimo, fazer igual. E quando não sai, e a opinião das pessoas se respeita, mas nem sempre você está de acordo, é você seguir trabalhando quietinho, porque eu acho que quando você responde, é você falar com a parede, a pessoa está formada a sua opinião, mas tá tudo certo, né, cara? Tudo certo. E eu tô feliz e agradecido com a minha carreira, agradecido por ter vindo a Porto Alegre, vindo jogar no Esporte Clube Internacional. Aqui fiz família, aqui conheci minha esposa, então, Elias, eu tô super feliz aqui, se adaptado, mesmo com o frio, que eu não gosto muito, mas a gente vai se adaptando, né? Pois é, virar segue trabalhando com futebol, Não, eu tô agora, eu fui convidado para ser comentarista na Porto Alegre 24 horas, né? A gente tá trabalhando com eles, com o pessoal lá, comentando os jogos do Inter. Tá bem legal, né? Tá sendo uma experiência nova, né? Uma experiência diferente, né? Que a gente tem, né? Mas a gente vai se buscando conhecimento todos os dias, né? É isso aí. Como é que tá nessa nova carreira de comentarista? Cara, tá sendo uma experiência nova, né, cara? Tá sendo uma experiência, assim, bem bacana, né? Você vai aprendendo algumas coisas novas, né? Tô tirando a carteirinha também, tô fazendo curso, então tá bem... sempre é bom buscar conhecimento, né? Porque eu acho que, assim, o atleta profissional, o ex-atleta, sempre tem que não só ficar deitado no que ele fez, mas ele tem que também buscar conhecimento. Eu acho assim, ele buscar conhecimento, ele fica mais competitivo no mercado, né? E você vai falar mais coisas técnicas e não só vai falar só do que você fez, mas o que você está aprendendo. São coisas diferentes, são pontos de vista. Você, como atleta, você tem um ponto de vista, e depois que você deixa de jogar, você muda o ponto de vista. Então, estamos buscando conhecimento, né? Estamos buscando conhecimento, e aí a gente tá nesse meio, assim, bem legal, cara. Estou curtindo bastante.
eu estou curtindo bastante para poder evoluir, mas eu agradeço o Porto Alegre, o Diego, né, que é o diretor, por ter me convidado, ter iniciado esse projeto aí bem bacana, e tô aprendendo, cara, e quando eu falo de futebol, lógico, tem uma coisa que você já está adaptado, que é treinar, a torcida, a crítica, e outra coisa, você está no meio comentando, você tem que medir as palavras, porque você sabe que não é fácil, porque você já teve lá dentro, então a gente procura ser prudente e não criticar o jogador, a pessoa jogador, sim o atleta naquela partida, né? Então a gente procura ter uma medida para você não falar, quando eu jogava é fácil, e a gente sabe que o futebol não é fácil, né? Mesmo que as pessoas acreditam que é fácil, mas é um caminho muito longo, né? De você chegar do profissional, da base ali, até chegar no profissional e chegar em time grande, então é muito difícil, né? Então, eu estou nessa nova etapa, né, do futebol, de comentarista. Está sendo bem bacana, estou gostando bastante. Espero ter vida longa. Tomara, sucesso. E como é que começou a trajetória base até chegar profissional? Como é que foi a trajetória do início até chegar ao internacional? Como eu disse no início, teve futebol mexicano, mas como é que foi essa trajetória? Como é que foi essa carreira? Cara, foi assim, eu comecei no Velo Clube de Rio Claro, né, do lado de Limeira, onde eu nasci, sou natural, do interior de São Paulo. Depois eu fiquei 4 meses de avaliação no Atlético Paranaense, né, em 2001, e aí o Velo Clube na época era federar, né, ser jogador federado no clube. Hoje a Lei Pelé mudou. Aí o clube que eu era, né, que pertencia ao passe, né, tinha os direitos meu, não quis negociar para o Atlético, eu volto para o Velo Clube, o mesmo 2001, e aí eu tenho uma desavença com ele, fico 2001, de junho até dezembro sem jogar. E aí no final de novembro ali, fez um jogo treino Velo Clube com União São João, e eu sou convidado para ir jogar no Júnior. Eu estava no profissional no União São João, mas minha base foi no Velo Clube todo. Aí tinha uma passagem, fui fazer peneira entre essa etapa de 99 a 2001, fiz peneira no Palmeiras, aí o clube não quis, sempre tive uma resistência para me liberar. Entre Palmeiras e Velo Clube, eu fiquei 4 meses no Palmeiras, treinando, aí teve o falecimento do meu pai, em 2000, faleceu com 45 anos, muito novo. Aí veio aquele desânimo, que era o apoiador, que era aquela figura, né, paterna que te apoiava. Enfim, eu dei uma desanimada, mas minha mãe foi fundamental, me ajudou a superar essa perda, né? Imagina, meu pai 45 anos, eu estava com 13 para 14 anos, aquela fase de adolescência, né, que você começa ali na reta final, ou você vai virar jogador, ou você vai estudar, né? Sim. E aí eu volto pro Velo Clube em 2001, final de 2001, eu faço um jogo treino, aí o União São João de Araras me convida para jogar os juniores, jogo os juniores de junho, janeiro, aí no ano seguinte, de 2002, jogo janeiro, aí eu subo profissional, começo a jogar, né? Meu primeiro jogo no profissional foi contra o São Caetano, de Valdemar, Claudeci, eu estava com apenas 17 anos, então depois daí 17 anos foi muito rápido, né? Tipo, rápido até chegar ali, né? Mas chegando ali foi muito, aí 2002 joguei o Paulista, joguei a Série B, aí em 2003 aí já fui titular no Paulistão, aí jogamos, aí o time caiu 2003, União São João caiu 2003 na Série B, aí foi um baque, primeiro ano de profissional, o cara já cai, aí dá aquela desanimada, será que vai dar certo, aí vem aquela incerteza, e aí eu sou emprestado no mesmo ano por 8 anos, aí eu tive a felicidade de pegar um grupo excelente, a gente foi campeão da Série C, em 2003 mesmo, né, então já dá aquele ânimo, né, você cai na Série B, e já 2003 mesmo, tem a oportunidade de você subir para a Série D de novo, né, depois da Série C, fomos campeões,
E aí eu jogo Paulista 2004 pelo União São João e na Série B eu jogo pelo Ituano. Aí o União São João vende 50% do meu passe, na época Oliveira Júnior. E depois, 2004 para 2005, eu já fico no Ituano, e em 2005, junho, sou vendido para o México. Aí começa a história do futebol mexicano, adaptação, falar o idioma. Imagina eu do interior, não tinha tanto acesso, né? Nem você vinha ali naquele globo, né? No mapa mundo ali, você via assim, não está México, está lá, porque nós brasileiros mira muito a Europa, né? Tem outros mercados também muito atrativo, que paga super bem, tem uma visibilidade, mas hoje que a internet não tem país hoje que não tem visibilidade. Acho que todo mundo está vendo todo mundo. Hoje a CBF tem vários mecanismos que os agentes têm para você ver jogador no Afeganistão, se tiver futebol lá, no Irã. Então hoje se tornou mais fácil que antigamente. Quando eu subi profissional, não tinha Facebook, não tinha Instagram, e quando eu comecei a ir do profissional, começou, eu acho que você também é da minha idade, Elia, né? O MSN, o Messenger, né? O Orkut. E aí, na metade de 2005, aí 2004 eu vou muito bem na Série B, a gente ficou a 1 ponto de não subir com o Ituano, e aí 2005 eu rebento no Paulista, aí veio proposta do Santos, do Atlético Mineiro, do próprio Internacional, aí a gente em 2004 jogamos aqui contra o Grêmio no estádio do Beira-Rio, que o Grêmio tinha suspendido, estava suspenso os jogos da Brasileira, teve invasão de campo, a gente jogou no Beira-Rio. E esse jogo aí o Grêmio me procurou, mas aí no final o Oliveira Júnior, porque na verdade eu estava com 17 anos, não opinava nada, não sabia nem que era transferência, porque eu ganhava pilas ali, ganhava 1.500, então quando veio uma proposta do México para ganhar um valor 10 vezes mais, eu falei, deixei os olhos, falei, vou embora, eu não quero, porque tipo assim, minha mãe era uma portadora de cana, né, a gente vivia uma vida muito difícil, a gente tinha uma situação, minha mãe morava no barraco de pau, então eu queria dar uma vida melhor, então eu optei, então o mexicano foi mais pelo financeiro que o profissional. Eu falei, cara, eu sou um cara assim agradecido a minha mãe, tudo que ela fez. Então vai ser, eu vou pro mexicano, fico lá 2, 3 anos, faço o dinheiro, compro a casa da minha mãe e depois, se tiver que eu ir para outro lugar, eu vou. E aconteceu que foi, aí eu fiquei no primeiro 6 meses no México, foi desastre, né? Altura, altitude, porque lá tem cidades que é 1.300, mas tem cidade que eu joguei depois, pós-Inter, tem 2.600 altitude. Então é uma mescla assim, não tem uma altitude, o único lugar que é a nível do mar é na praia. Guadalajara, que tem 1.200, você não sente tanto, mas você vai para a cidade do México, que tem parte até 2.800, então você sente bastante essa fisiologicamente, o corpo sente. Lá a comida é diferente, os horários são diferentes, e lá quando o horário que a gente estava almoçando lá, estava tomando café da manhã, os treinos lá só treinavam um período, fazia como um X-tudo, das 10 ao meio-dia e meia ali, e à tarde ficava tudo livre. Então, são completamente, tipo assim, eu mudei da água pro vinho, e eu não falava espanhol, então me demorou mais, e hoje os meninos têm mais informação, né? Tipo assim, cara, eu vou pro México, eu vou fazer um curso de espanhol, eu vou para Inglaterra fazer um curso de inglês. Então, hoje já não pode menino sair menor de 16 anos, então você tem um tempo, 1 ano, para você aprender o idioma, né? Você vai aprendendo, né, na vida, né? E a parte de eu não só aprender espanhol e escrevo, né? Que é diferente você falar e você escrever. Então, aí, quando eu tenho uma professora, eu busquei. E aí, eu fiquei do México e eu sou agradecido, né, por essa experiência o povo mexicano me tratou super bem. Acho que eu nunca tinha sido. Você jogou no Morelia, né? Morelia era da Biblioteca. Tem uma televisão lá, tem a Televisa, como a Globo e a Record hoje, né? São as maiores, e lá tem a Azteca e a Televisa. Então foi uma experiência para mim, não só como jogador, mas aprender outro idioma, aprender outra cultura. Então isso me desafiou também, né? Porque de eu ficar aqui no Brasil, e quando eu estava no aeroporto, eu tive o Maluf, né? O Maluf, que morreu do Atlético Mineiro, me ligou: quanto vão te pagar?
eu cubro a proposta, pago o mesmo e te dou o mesmo tempo de contrato. Eu no aeroporto. Mas eu falei... E o Atlético tava brigando para não cair, né? Começou mal, o brasileiro. Aí tava o Fábio Júnior, tava o Amaral, aí os caras tinham acabado de vender o Gilberto Silva, né? Então, os caras vão fazer um projeto para você ficar seu novo Gilberto Silva. Cara, eu fiquei tentado de ficar no Atlético, né? Porque eu tava no aeroporto, vou desistir tudo, ficar aqui no meu país, né? Com a minha família. Mas aí eu falei, cara, aí meu agente, né, na época, falou assim, tem que pensar o quê? Você vai aprender um outro idioma, vai ficar para a vida, você vai aprender uma cultura diferente, que vai te enriquecer de conhecimentos, ficar no Brasil também vai ser bom, você tem uma projeção maior de você ir para a Europa, porque eu estava com 17, 18 anos, então ele falou assim, cara, você escolhe. E aí eu falei para minha mãe, o que você acha, mãe? Não, meu filho, parte do seu coração tá falando. Então eu tomei a decisão de ir para o México. Aí eu fiquei do México de 2005 a 2009, no Morelia, e aí veio a possibilidade de eu vir para o Internacional. Mas antes de vir para o Internacional, eu tive proposta do Corinthians, né, para mim vir para o Corinthians, e o time mexicano fez jogo duro, não vou liberar, porque eu era ídolo, eu estava em processo de naturalização para o futebol mexicano, tinha a possibilidade de ser convocado para a seleção mexicana, porque o treinador era o Javier Aguirre, e depois ele foi para o Saragossa, e em 2011 me fez uma proposta para mim, aí o Luigi não aceitou, enfim, aí não acertaram, eu acabei não indo para o Saragossa, mas então foi uma experiência muito grande, enriquecedora em termos de conhecimento, financeiramente, foi muito legal eu ter ido para o México, eu acredito que foi a decisão certa, e a gente sabe que tudo tem o seu momento, né? Verdade, então, verdade. É bem legal, assim, às vezes o jogador fica com medo de ir num país, mas, cara, tem que pensar assim, a parte do dinheiro, o enriquecimento vai ter, aprender outro idioma, ampliar seu conhecimento, outra cultura, então, acho assim, que hoje, na minha época, não tinha tanta internet para você ter tanta essa informação, hoje os meninos têm. Aí eu falei assim, cara, vambora, e aí começa a minha história 2010 aqui no Inter, né? Aí você sabe como que é, né? E até lembrar um pouco dessa história, né? O presidente na época, Fernando Carvalho, já multicampeão da América, do mundo, ele, desde 2005, ele disse que estava interessado em contratá-lo, né? E até que em 2010 concretizou essa contratação, e até no início da nossa conversa nós falamos na questão do Wilson Matias foi espetacular. Eu lembro muito bem que surgiu através de uma entrevista do presidente na Rádio Gaúcha, que ele falou, na verdade, que estava fazendo uma contratação espetacular. Mas como é que foi para você essa história? De vir jogar no Internacional, já com esse peso, né? Um jogador espetacular, dito pelo presidente do clube, Fernando Carvalho. Como é que foi isso para você? Foi um peso a sua chegada do Beira-Rio? Como é que foi isso? Como é que foi essa história? Cara, e essa história, para mim, assim, em termos de visibilidade, foi maravilhosa, né? Em termos de visibilidade, foi excelente, porque era um jogador desconhecido no Brasil, ninguém sabia, porque eu saí muito jovem do mexicano, então, em termos de visibilidade, de mídia, assim, foi bacana, mas em termos profissional, foi um peso necessário, porque, cara, um volante, e o grande problema é que, em 2009, o Inter é vice-campeão brasileiro, campeão da Sul-Americana, faz um ano excepcional, de 2009, dezembro a 5 de 2010, janeiro, passou os gols que eu tinha feito no México. E esse ano, 2009, foi o ano que eu explodi no México. Fiz muito gol, jogando segundo volante. E chego aqui, eu tenho que não me adaptar. Eu já tinha jogado vários jogos de primeiro volante, mas não era habitual eu jogar de primeiro volante. E aí chega aqui... Sempre fui segundo, e pode estar... Como eu sempre falo, os caras querem falar... Aí as pessoas perguntam, mas você no segundo e primeiro muda muita coisa. Eu falei, cara, só você buscar... Hoje tem o Google, e tem tem o Google, e tem toda aí... que você pode buscar. Os gols que eu fiz no YouTube, né, principalmente, você vê ali os gols, aonde que eu
fiz os gols porque eu estava jogando segundo volante. E chega aqui, eu tenho que me adaptar a uma nova função, porque os jogadores que estavam, que é o Guinazu, que mordia bastante, tinha uma característica diferente que eu jogava. Então, eu estava chegando, eu tinha que se adaptar ao clube, não o clube se adaptar a mim. Então, eu tinha essa consciência que no dia que eu jogasse nota 5, a cobrança ia ser sempre excessiva, e sempre foi. O único jogo que eu joguei de segundo volante aqui, no Esporte Clube Internacional, foi contra o São Paulo, que eu fiz gol. Então, tipo assim, e toda a imprensa nacional me elogiou, é o lance, que são bem críticos, e a imprensa aqui falou, fez o normal. Então, tipo assim, nunca estava bom. Mas eu penso assim, para mim nunca me afetou a crítica, nunca me afetou, mas dependendo de quem vem, para mim é só uma opinião, entendeu? E eu não vai tirar meu mérito de ter chegado no Esporte Clube Internacional, não pelo Fernando Carvalho ter falado que é espetacular e a imprensa se torceu, porque foi espetacular. Foi porque eu era ídolo do clube, eu tinha assinado eu tinha 3 anos de contrato, cancelei, eu tinha mais 5 anos de contrato, tinha recém-renovado, porque eu tive a proposta no meio do ano de 2009 do Olympique de Marseille, do Rennes, do Xoxô, e foi o Chico Espina que trouxe para o time mexicano. O time mexicano não vou liberar ele é o nosso jogador estrela, e os caras têm muito dinheiro, então não vão liberar, não tinha que fazer. E aí o André Cury, junto com o meu empresário, fizeram uma manobra lá, pressionaram o presidente, e aí me liberou, mas foi uma briga, os caras não querem liberar, mandaram o transfer até o último minuto, então a imprensa usou uma forma, não sei se era a favor do Fernando Carvalho ou não, ou uma briga política, fez uma forma de atacar o Fernando Carvalho falando que é um jogador espetacular. Mas faz parte, eu acho que assim, no meio, e agora que eu estou no meio da comunicação, do outro lado da porta, e vejo que tem pessoas de bom caráter e mau caráter, entendeu? Em toda na vida, né? Então você aprende como nós, como atleta, tem jogadores de boa índole e tem jogadores de mau caráter, entendeu? Então você acostuma a viver com isso, porque você vê, assim, as críticas referentes, assim, você pode criticar esse jogador, não jogou bem esse jogo, errou tantos passes, tipo assim, eu poderia fazer um jogo perfeito, mas para algumas, não vou falar nem emissoras, mas alguns meios de comunicação aqui, a alegria deles é meter o pau em mim, mas eles achavam que ia me abalar e estava muito enganado, e só passava raiva, porque para mim eu tinha de letra, porque eu sabia o que eu podia render e quem eu era. Então, quando você tem bem definido quem você é, o que você fez para chegar, a opinião contrária é só um combustível a mais para você desenvolver. E se lógico, a gente não pode, eu não posso ser assim covarde de ficar atrás de uma frase do presidente, mas, tipo assim, a gente sabe, o locutor tem um peso muito grande. Aí eu vejo, e vou no estádio Beira-Rio, e vejo assim, muitos caras estão vendo o jogo, você está jogando bem, e os caras estão ali com o rádio, e os caras te metendo pau. Tipo assim, teve um jogo, vou dar até um exemplo, até o meu irmão estava na arquibancada, teve um jogo contra Jaguares do México, o Bolatti tinha chego, jogou eu, o Bolatti e o Guinazu. Os caras de uma emissora aí, e começou a meter o pau, cara, e eu jogando bem, aí meu irmão, eu até discuti com o cara começou a te xingar, eu falei, não adianta, cara, é muita paixão, pessoas que preferem estar vendo com os olhos, e o ser humano é assim, né, o jogador, o atleta profissional, e ele é entretenimento, né, e ele é entretenimento, então tudo que ele faz vai ser tudo máximo, então o jogador de alto rendimento ele tem que acostumar com a crítica, com o elogio tem que ser uma coisa assim, que não te afeta, também você achar que você é bem, quando vem as críticas achar que é mal, tem que ter um equilíbrio muito grande, e para ter esse equilíbrio muito grande, você tem que preparar mentalmente, e eu estava preparado, sabia que essa frase do presidente, no dia que as coisas não saíam, os caras começaram a inventar um monte de coisa. Aí teve uma negociação, o próprio 2010 que eu cheguei, não, 2011, que era o Falcão, tinha uma proposta pro Cruz Azul, aí os caras falaram que eu queria pedir mais dinheiro, nem foi isso. Cara, tem um contrato, não tem como você pedir dinheiro, você assinou,
você assinou um contrato e não tem o que fazer, né? Então, você vai assim, pô, você vê assim, tantas mentiras, mas como o povo brasileiro não busca a informação da onde a fonte, cara, se torna uma mentira, se torna verdade, né? Até que tanto se repetindo, mas eu sou daquela seguinte opinião, contra fato não é argumento. A imprensa pode falar, algum torcedor vai falar, mas, cara, vão ter que me engolir, como o Zagallo falou, porque meu nome vai estar na história. Fui campeão da Libertadores, da Recopa e do Gaúcho. Então, um jogador que passou no Internacional, eu desafio qualquer um do meio de comunicação vir falar assim, você não jogou isso, vai falar coisa tática e técnica, não falar o que você acha. Porque para você jogar, e como eu estou te falando, agora eu estou desse lado, não adianta eu só falar porque eu joguei, eu tenho que buscar conhecimento também. Então tem que ter. Aí o cara estudou, o cara é um repórter de livro e nunca teve uma experiência de jogar uma final, nunca teve uma experiência de jogar na Bombonera, nunca teve uma experiência de jogar no estádio do Bayern, que eu fui a gente jogou a Copa Audi. O cara nunca teve de jogar uma final, o que comer antes do jogo, fisiologicamente, se sair de um país, uma cultura, um esquema tático e mudar. Então, tipo assim, você começa a colocar na balança, você começa, tipo assim, respeitar, mas não tá de acordo. Eu acho que todo mundo tem o direito de opinar o que quiser, mas você tem o direito de concordar ou desconcordar. Então, acho assim, essa história do Vernon Carvalho foi mal interpretada, já falei com ele várias vezes, né? Até o ano passado a gente fez um churrasco, começando a Libertadores, e eu nunca me abalei por isso, e eu só sou agradecido a ele. Você até notou, né? Hã? Espetacular. Porque virou um bordão para mim, sabe? Então os caras me deu só elementos para, enquanto as pessoas queriam tornar isso como pejorativo, de uma forma negativa, mas para mim eu tirei o negativo positivo. Então eu sou um cara assim, positivo sempre, porque tudo que eu passei, da onde que eu saí e chegar num clube, a gente sabe que os atletas hoje, meu filho está começando a caminhada, eu sei, todo dia eu falo para ele que tem muita água a passar pela ponte, com calma, tem todo o seu momento, então ele tem a felicidade de ter eu como exemplo, mas, cara, chegou um tempo, 2011, quando a gente perde pro Mazembe, cara, esse ano foi terrível, esse ano todo jogo era vaia, tinha que ganhar 2 ou 3, o pessoal tava tão sentido conosco, cara, tava um momento assim que foi forte pra gente lidar, foi forte para nós, como atleta, sair com a família, sempre tinha crítica. Aí chegou 2012, já o clima estava insustentável, cheguei pro Luiz, e eu sempre fui da minha carreira, e como homem, como pessoa, quando eu estou incomodado, eu peço para sair. Eu falei pro Luiz, para mim não tem mais condição, não tem mais clima pro clube, meu ciclo terminou, vou embora. Aí pós 2011, 2012, chega o Dorival, e aí eu vou para a Portuguesa. E da Portuguesa eu fico 4 meses e me vendo para o México. Aí eu voltei para o México, com o Toluca me compra uma proposta para o Luiz, que é o presidente, que agradeço. Né, se ele ver depois, mandar um abraço para o Luiz, para o Carvalho. São pessoas que me ajudou bastante. O Luiz falou, cara, se você não sente bem, a gente quer dar todo o apoio, suporte, mas a gente tem que pensar no clube também. Aí entrou em acordo com o Toluca pagou o valor que o Inter tinha investido, foi de acordo, foi bom para o Inter, foi bom para mim, e a vida continua, né? Então aí por isso que eu te falo, Elias, que é a importância do cara saber quem ele é. Porque se eu saio do Inter e eu não sei quem eu sou, eu não jogo mais, porque eu ia abalar pelas críticas, por tudo. Eu fui capitão na Portuguesa, fui capitão. Destaquei no Toluca, fiz gol. Então não é por causa que você que as pessoas acham que você não foi bem, mas eu acredito que eu fui bem pelos jogos. Pode ser algum jogo que eu não fui bem, mas alguém falar assim, você não jogou, aí eu falei, tá sacanagem, né? O cara jogou 56 jogos pelo Internacional, sendo campeão de 2 torneios internacional e um gaúcho. Mas eu vejo assim, todo mundo que critica o outro porque não faz nada, não conquistou nada. Então a forma de mostrar a frustração é criticando, e o atleta é avisado por tudo, o emergente, é taxado como burro, é taxado, mas hoje está mudando essa escola dos atletas profissionais. Hoje, muitos atletas estão se formando,
estão buscando conhecimento, então estão amenizando um pouco, porque no meio nosso tem muito suga-suga, tem muita distração, tem pessoas todo o tempo querendo tem um negócio da China, mas o atleta hoje ele está se prevenindo e está buscando conhecimento na concentração, no meio da internet veio positivamente para quem sabe usar e bem negativamente pode distrair aquele desavisado, mas o cara que é focado e saber não quer chegar, hoje dificilmente o jogador vai tomar um tombo. A gente viu o lance aí há meses atrás, da pirâmide, o jogador do Palmeiras tomou, mas são poucos, porque a maioria do pessoal estão buscando conhecimento. Pô, quero ver se é seguro, vou buscar o CNPJ, tem algum processo, papapá. Então, hoje, o atleta mudou muito a personalidade, o perfil do atleta profissional, mas, na nossa época, muita gente perdeu dinheiro, eu também perdi, foi roubado, e todo o tempo todo mundo quer falar que tem negócio da China, né? Vou fazer um negócio ali, vai te dar um retorno fundamental. Então, o atleta não tem só jogar, então tem todo uma coisa, cara, sozinho, por isso que o jogador hoje, um atleta profissional de alto rendimento, como chegar num time grande, de internacional, tem que ter um staff, tem que ter uma empresa, tem que ter pessoas que cuidam para ele, porque não tem como e ele manter tudo isso, pressão, torcida, e cuidar ainda da parte financeira, não tem como, mas e eu ter chegado aqui no Sul foi uma coisa que eu agradeço a Deus, né, primeiramente, porque, né, tenho esposa aqui, tenho 4 filhos aqui, né, uma mexicana que a minha esposa foi comigo pro México depois de 2012, casei aqui em 2011 com a minha esposa, e depois a gente teve um filho lá no México, a mexicana, e os 3 filhos nasceu aqui, em Porto Alegre. Então, cara, eu não posso falar que foi uma má decisão de eu ter vindo a Porto Alegre. Sim. Cara, pra mim, eu vou no museu, mostro meu filho, ali, ó, a camisa do papai tá ali, ó. Eu tava ali. Então, Elias, tem coisa melhor, cara? Pra mim, eu, pessoalmente, eu sou agradecido a Deus, cara. Eu sou agradecido pela oportunidade de ter vestido uma camisa tão grande, né? Porque eu saí da 4ª divisão, eu saí da 4ª divisão do Campeonato Paulista e chegar à 1ª divisão do Campeonato Nacional e ser cogitado de ir para fora, de ser cogitado de ir para uma seleção de outro país, não tem coisa melhor. Cara, eu sou agradecido à minha carreira, tenho a consciência tranquila que eu dei tudo. Então, acho que quando você esvazia, deu tudo como atleta, cara, o que as outras pessoas falam ou deixam de falar, já são opinião dela, são concepção dela, e elas que fazem um bom proveito. Não adianta. E são aquele momento, Elias, que você vê assim, cara, eu me considero um cara vitorioso em todos os aspectos, né? Pós-futebol, continuo casado com a minha esposa, continuo seguindo a vida, sendo transparente com as pessoas. Eu acho assim, o conhecimento que você tem no futebol te leva para você dar outros passos, né? Como agora estou aventurando como comentarista e estamos seguindo aí, Elias. Isso aí. É isso aí. O lado vai vir pra boa. Mas Wilson Matias, relembrando um pouco 2010, o Internacional bicampeão da Libertadores. Que aquele grupo tinha de diferente que fez conquistar a América, e até estamos em 2023, mas acredito que temos aí uma coincidência. Em 2010, o Inter começou a temporada, você chegou no clube mais Goiás, com o Jorge Fossati, Uruguai, de treinador. E no meio da campanha, para a chegada do Celso Roth. Como é que você lembra dessa troca? Como é que foi? Como é que começou a troca do grupo? Como é que foi a chegada do Celso Roth? Cara, foi uma sensação, assim, para nós muito tranquila, porque eram todos jogadores rodados, né? Jogador de experiência, pegar do Renan, que chegou depois, do Pato, que era titular, até o Alexandre, que era o titular, o Sobis, que chegou depois, junto com o Tinga. Então, o grupo estava muito fechado, o grupo era muito bom, chegaram jogadores para agregar, né? Agregado bastante no grupo. Então, só ficou um mal-estar ali na transição de capitão, né? Que o Bolívar era o Guinazu era o capitão, e o Celso Roth optou
tocar o Bolívar. Mas o Bolívar também era um líder. Então, o Bolívar era um líder e aí, conversa franca de homem para homem, fizemos uma reunião e falamos, cada um colocou seu ponto de vista. Cara, independente que mudou a direção, o comando, somos tudo homem, vamos se unir, precisamos ser campeão. O grupo foi formatado para ser campeão, independente de quem vinha, independente de quem era o treinador, mas todos os jogadores comprometeram, vamos comprometer, cara, vamos ser campeão por nós primeiro, para nossa família e para essa torcida gigantesca que é, e a diretoria que escolheu a dedo os jogadores que ia chegar num grupo vitorioso, né, cara, porque em 2009 o time foi vice-campeão, foi campeão da Sul-Americana, então era um grupo já vitorioso, então agregou poucas pessoas, agregou eu, o Ney, o Thiago Humberto, que não jogou pouco, não foi feliz aqui, quase não jogou, acho que jogou 3 ou 4 jogos, mas tinha vindo do Barueri, tinha feito um brasileiro fantástico, mas então só teve ali, no meu ponto de vista, só teve um mal-estar ali da mudança de braçadeira, mas o Guinazu, como é um cara muito tranquilo, muito trabalhador, olha, eu não preciso da braçadeira para ser capitão, líder, e foi muito legal, assim, a humildade do Guinazu de falar, assim, não, eu tô com o grupo, independente que aconteça, eu tô com vocês e vou continuar sendo o mesmo cara. Então, foi uma conversa franca, mas quando tem uma conversa franca de homem para homem, ganha o grupo, ganha os líderes, ganha tudo, porque todos os jogadores que estavam ali eram jogadores já rodados, então soube assimilar bem. O Celso Roth só chegou, deu uma continuidade de trabalho, mudou, ficou muita pouca coisa, mas o grupo já tinha uma conexão de campeão, entendeu? Eu acho, assim, do meu ponto de vista, mesmo o Celso Roth, uma excelente pessoa, mas o Fossati tivesse ficado, o time ia ser campeão igual, porque o time já tinha uma química melhor, as pessoas, como eu falo, os meios falavam assim, caía fisicamente no segundo tempo. É que o Fossati, ele tinha um esquema tático de assim, eu vou meter 2 gols e eu vou segurar e esperar. Não está errado, mas são filosofias, são pontos de vista, tecnicamente, ele preparava o time para fazer o gol no primeiro tempo, no segundo tempo esperava, mas a torcida aqui nem a torcida, mas começou esse barulho pela imprensa, a imprensa começou, o time cai mal fisicamente, mas a gente estava bem fisicamente. Aí chegou o Fábio, da seleção, né, Machilian, o cara, ele falou, eu não vou mudar o que o trabalho está bem a frente, eu vou incrementar algo a mais para vocês aguentar até o final da temporada. E a temporada foi uma temporada muito, né, Libertadores, Brasileiro, Gauchão, então a gente disputou todos os campeonatos que se podia. Então, acho assim, foi bem bacana essa conversa madura que o grupo teve, e quando tem uma conversa assim madura dessa transição, cara, não tem vaidade, acho assim, o Guinazu poderia se juntar com o D'Alessandro, que era argentino, com o Sorondo, que era uruguaio, tinha outro menino uruguaio, lateral direito também, jogou pouco, porque o Ney estava muito bem, não foi o nome dele. Ele veio da Holanda. Da Holanda? E aí, tipo assim, mas, cara, foi uma conversa franca e podia juntar, né? O Sorondo tinha jogado na Itália, nome, seleção, Copa do Mundo. Então, tipo assim, mas não teve divisão de grupo, não teve nada. Então, se fortaleceu, assim, independente quem vai jogar, e até o Sorondo jogou vários jogos aí, né? Foi titular, quase todas. Então ele fez um gol importante contra o São Paulo, lá, contra o Estudiante aqui, 0-0, ele meteu o gol. Então, foi um cara sensacional, cara. Bruno Silva era o nome do lateral. Então, foi uma coisa bem legal, essa transição foi importante. E eu vejo, né, eu até transmiti o jogo Bolívar e Internacional, e ver que o time comprou a ideia do Kudê. Isso é importante também, as pessoas verem que o time comprou, porque mesmo que no brasileiro não esteja bem, mas no objetivo principal, que é a Libertadores, ver que os jogadores do jogo contra o Fortaleza e do jogo contra o Bolívar, parecia que era outro time, né? Não sei se você concorda ou não, mas parecia que a mudança de mentalidade, mas tocou o chip e mostrou. Aprendeu. Então, se continuar com essa união, continuar com o que demonstrou lá na Bolívia, lá na altitude, o comprometimento, até o Wanderson, que é um cara técnico que dribla, mesmo que às vezes não pode
gostar, outro não por tomar a decisão, mas são milésimos de segundo, né? Mas ver ele dando carrinho, ajudando, você jogar bem ou não é uma coisa, mas você deixar de correr já é outra coisa. Então, eu acho assim, mostra que o Inter tem grande possibilidade de buscar passar da próxima fase. Verdade. E até em relação a isso, né, Wilson Martins, as coincidências, né? Eu lembro que também o Inter naquela época também claro, já havia conquistado a Libertadores, mas teve uma oscilação no Campeonato Brasileiro, né? Em 2010. E aí é que o grupo era muito forte, então quem não jogava na Libertadores queria mostrar que quer jogar também, entendeu? Então, um exemplo, eu vou dar um exemplo. O time que jogou no Brasileiro, que a gente jogou contra o Goiás lá, foi um time misto, porque o time titular ia jogar contra o Estudão no jogo da volta. A gente foi lá, ganhamos 3-2 lá do Goiás. Ainda era o estádio antigo, campão ali, que você corria e... né, fundamental, né? Era grande, né? Então, o Inter tinha um grupo. Eu acredito agora mesmo que a imprensa fala que não, mas é um grupo comprometido. É que a imprensa começa umas narrativas, né? Umas narrativas que às vezes que não é certo. Então eu vejo assim que o time tá melhor, que não tem o mesmo número de jogadores que tá apto a disputar duas competições como o brasileiro, que é difícil, como a Libertadores. E nós, nesse ano, 2010, tinha um grupo que podia jogar, tipo assim, aí não jogava, o D'Alessandro jogava no brasileiro, na Libertadores, o Andrezinho e o Juliano no... Cara, você dava... Cara, então, tipo assim, aí jogava eu e o Gredicinho de volante, e o time titular da Libertadores era o Guinazu e o Sandro. Então, pô, a gente conhecia, a gente treinava ali no coletivo, então a gente conhecia sabia que o Gredicinho era o primeiro homem, jogava o segundo homem, o Andrezinho ali dava nele, segurava, o Juliano, então, cara, você vê assim, cara, tem como, aí depois começou, e aí vinha o Everton, né, que jogou no coração, e aí depois veio o Damião, então a gente tinha um time, assim, muito qualificado, né, aí depois subiu o Walter, né, o Walter começou a subir também, então a gente tinha um grupo muito qualificado, mas aí às vezes pode faltar alguma peça, porque a gente viu quando o Fortaleza foi de um time misto e não correspondeu ao que o Cudê queria. Então, esse é o diferencial, mas eu vejo na Libertadores, está muito comprometido o time. Naquela campanha, para você, qual foi o jogo que, claro, além da final, né, contra os jogos contra os Chivas, né, qual foi outro jogo da campanha que você possa identificar como determinante para aquela campanha, para aquela conquista? Cara, eu acho assim, são 2 jogos, das quartas e da semi, que foi o jogo contra o Estudiante lá, que a gente pegou o São Paulo na semi. Para mim, a nossa final foi todo respeitando o Chivas, que era uma grande equipe, tinha jogadores de seleção, mas não tinha experiência que tinha nossos jogadores, tomar decisão, um grupo forte. Então, e aí a gente vê assim que contra o Estudiante lá, o jogo de volta, e contra o São Paulo, aqui que a gente ganha de 1-0. Lá no Morumbi foi uma guerra, né? Lá no Morumbi, eu acho que assim, esses 2 jogos lá fora, contra o Estudiante e contra no Morumbi, que a gente passou a final, cara, e ali foi um dos jogos, assim, de arrepiar, o Morumbi lotado, os caras ganhando 2-0, começando o segundo tempo, o Alessandro bate uma falta, o Gerson tenta antecipar, e o Alexandre desvia no meio do caminho, e ali o Celso Roth colocou eu de volante, ele falou, acabou o jogo, meteu 3 pés, eu e o Sandro de 2 torres ali, o Tinga e o D'Alessandro para segurar a bola, o Alexandre lá para correr com o Sobis, entendeu? Acabou o jogo, não tinha. E aí foi bem legal que, cara, a bola em cima não tinha, a gente era pau dentro, pau ferro, e então foi esses 2 jogos, porque com o time a gente ganhou lá, então, teoricamente, mentalmente ficou mais fácil aqui, e aí a gente começou perdendo aqui. Aí a gente abaixou mentalmente aqui, saímos perdendo, terminou o primeiro tempo, a gente perdendo o jogo, no segundo tempo a gente, vamos voltar ao que a gente está fazendo até agora, a gente não pode, o estádio lotado, tem gente lá fora, e aí começou
o Bolívar falava, o Vina Azul, vamos matar eles, vamos, no bom sentido, né? Vamos se entregar tudo. Ou é hoje, não tem o dia da manhã. Ou é glória, ou é o choro, ou vamos ficar marcado o resto da vida. Então, acho assim, foi uma coisa assim excepcional, assim, foi esses 2 jogos para mim, assim, que eu tive a felicidade de entrar, mais o segundo jogo, o primeiro jogo contra os Estudiantes lá eu não fui, mas o jogo de São Paulo eu fiquei no banco e lá eu entrei. Então, foi jogos assim, foi assim determinante assim, e na final já foi uma coisa já coroar o bom trabalho que tinha sido feito até o momento, né, que eu entrei no segundo tempo, deu para o Juliano teve a calma, dominou, passou no meio de 2, fez o gol. Então, cara, foi uma coisa assim, para mim foi esses 2 jogos mais emblemáticos, né, mais marcante aí da nossa conquista de 2010. Verdade, bela lembrança. 2 jogos. Claro, depois da conquista da América, foi o Mundial. Na sua opinião, passado tanto tempo, o que deu errado no Mundial? Cara, eu tava falando com o pessoal, com o Sobis, com outros jogadores. Cara, esse Mundial foi uma coisa, assim, inexplicável. Foi um jogo, assim, que você pode analisar, o primeiro tempo a gente teve 5 ou 6 área de gol para fazer o gol, né? E a gente não foi feliz. E no segundo, terceiro e quarto, a gente teve as mesmas oportunidades e a gente foi feliz. O primeiro lance de terceiro e quarto, o Sobis teve gol. E o Sobis teve não finalizou bem, o gol aberto, aí o Alexandre teve outra. A gente teve, acho que, inúmeras chances, e aí uma fatalidade, um choque ali, tomamos o primeiro gol, e aí, segundo gol do Oba-Oba, a gente tentando buscar. E, tipo assim, eu acho que o Mundial não adianta a gente buscar um responsável porque não ganhou. Mas, assim, quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Todo mundo está marcado pela derrota e a gente foi os primeiros times não passar a semifinal. Então, a gente vê, assim, que para mim, é uma das frustrações do futebol, para mim, pessoal, assim. Eu falo por mim, não posso falar para meus companheiros, mas por mim foi uma frustração pessoal. Por tudo que eu saí, da quarta divisão, chegar ao Mundial, ser titular. Cara, era um dos jogos mais importantes da minha vida, porque, cara, ser campeão. E depois desse jogo, a Javier Ali estava lá em Dubai. Em Dubai, me ligou, eu tô aqui e tal. Pô, quero você no Saragossa comigo, só vou falar com a direção do Inter. Após a nossa volta, dia 5 de janeiro, os caras do Saragossa estavam aqui falando com o Luiz. Cara, mas eu tava tão triste, eu falei, não, professor, eu vou, mas, tipo assim, uma frustração tão grande de você, tipo assim, estar tão próximo da glória e não poder tocar. Porque se a gente tivesse chegado na final, ia ser um jogo muito parelho com o Internacional. Então, até hoje, a gente tem essa frustração assim, cara, a gente viu um jogo assim, Mazembe e Pachuca do México, a gente qualquer um desses times a gente vai atropelar, porque foi um jogo de, assim, ó, não de amador, de pelada, assim, ó, chutão pra lá, chutão pra cá, chutão pra lá, e, os caras, ainda o Pachuca teve uma bola no último lance, a bola bateu na terra, bateu na risca e não entrou. Cara, aí, tem que pegar com esses 2 times aí, e aí, por isso que eu falo, eu não sei, eu não posso falar por demais, mas eu acho assim, que nós abaixamos um pouco mentalmente referente como a gente encarar esse jogo. Para mim, a gente não deveria nem ter visto só isso por vídeo, colocar os pontos positivos, o ponto negativo e no outro dia jogar. Mas aí, vamos lá, não sei o quê. Eu acho assim, faltou um pouco, do meu ponto de vista, assim, que a gente poderia ter visto, porque quando você vê, assim, por vídeo é uma coisa, mas quando você vê, assim, ao vivo, então, querendo ou não, mentalmente, porque a gente já estava muito tempo sem jogar, porque o Celso Roth tomou a decisão de tirar o time muito tempo, machucar. Eu acredito que o jogador que precisa é jogar, ter ritmo. A gente ficou muito tempo sem competir, entendeu? Porque aqui no Brasil, todo jogo é a final. Você jogar contra o Flamengo, campo cheio. Jogar contra o Fluminense, campo cheio. Jogar contra o Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, são jogos assim que você obriga você a estar ligado. Então, o jogador gosta, principalmente eu gostava de jogar. Quando eu jogava no Maracanã, no antigo Maracanã, um campo lotado, cara, eu gostava de jogar. Aqui, quando estava lotado. Então, eu acredito assim, alguns detalhes ali foi crucial, assim, para a gente não ter feito um melhor Mundial. E para mim, eu fiquei, cara, passei a minhas férias, não uma merda, porque eu acho que essa palavra merda é muito você sendo ingrato com Deus, né? Cara, porque você tem saúde, você tem
tinham um bom salário, estavam num hotel legal, viajando com a família, mas, tipo assim, emocionalmente eu estava super chateado porque não ter conseguido o objetivo, que era a gente, pelo menos, chegar na final, que a gente tinha toda a condição. Você vê o time nosso, o time Mazembe, nosso time era bem superior, mas é aquele jogo. Se o Inter jogar com o time 2006, o Barcelona, eu não sei se ganharia de novo. Então, é aquele jogo único que nós sabemos. O futebol é aquela coisa, você pode jogar, tem jogo, você bola na trave, você vê ali o Manchester City, que foi campeão recentemente, com o Internacional. Meu, aquele Lacuco lá, o jogador centroavante, cara, errou um gol na pequena área, o jogador matador, então poderia jogar horas e não ia fazer o gol, é aquele tempo. Então, a gente fala assim, meu, futebol, quando decide não entrar, meu, não tem o que fazer. Mas, para mim, foi, assim, uma frustração, não só para mim, mas para todos nós que estávamos ali do grupo, jogadores, quem não jogou, staff, uma frustração muito grande, porque se preparamos, se entregamos, cara, foi as pessoas assim, o atleta não tá nem aí com a derrota. E não é isso, isso é o que a imprensa faz uma narrativa para as pessoas acreditar. Mas, cara, quem sofre mais somos nós. Por chegar em casa, você tem que dar atenção para seu filho, tem que dar atenção para sua esposa, tem que dar atenção para muita coisa, entendeu? Então, é uma coisa que, cara, você sente assim, cara, você chega assim, seu filho querendo brincar e você vê da vida. Você tem que sorrir pro seu filho, mas tá chorando, tá sangrando, porque você sabe o esforço, os anos de sacrifício, de primeiro, de você sair do país e ser lembrado pelo Inter. Independente de que as histórias que tem, podia ser ido, quem fosse, mas o cara não veio, eu que estava aqui. Então, eu estava no momento certo, na hora certa. E também, nem só de glória vive o homem, né? Tem as derrotas que se fortalecem, e isso me fortaleceu bastante. Cara, me deixou com a mente mais forte, me fez eu trabalhar mais, treinar mais, para poder retomar, né? Porque ali eu estava já com quase 30 anos e veio a proposta do México e fiquei mais 6 anos lá, né? Estava com 29 anos. Então, tipo assim, um jogador com 29 anos sair do país e para um time grande como é o Toluca é muito difícil. Lógico, tinha já um status lá, tinha um nome. Então, mas, cara, esse Mundial, assim, foi detalhe, assim, eu acho assim, se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais, mas não tem como a gente falar, e eu, como eu te falo, agora eu tô do lado de comentário, lá dentro é questão de fração de segundo, cara, você toma ali que às vezes pode ser correta, mas às vezes pode ser equivocada, e foi aconteceu, esse jogo do Mazembe ali, depois já a gente tomou o gol, aí começaram a catimbar, cair toda hora e tal, mas nosso time, nos primeiros minutos, a gente massacrou eles, mas futebol não é massacrar, né? Futebol é gol, né? Você divide gol e resultado. Quando não tem resultado, todo mundo fala um fracasso, mas se você olhar, fracasso quando você não intenta e você fica omisso. Eu acho que quando você intenta, eu não vejo como fracasso. Eu vejo assim que tentamos, e não fomos felizes na finalização. Aconteceu tudo que a gente acabou perdendo esse jogo ali, mas, cara, foi uma sensação, assim, para você voltar a jogar, você tem que trabalhar muito a mente, porque foi muito forte ali, né? Então, a gente vê, assim, que é muito triste, né? Porque não é... Nossa família, primeiramente, mas também tinha 25 mil pessoas lá, né, cara? Muita gente pagou, fez planejamento, então... um que vem de lá de baixo sabe como é difícil, né, meu? Trabalhar, você programar, tudo. Então, as pessoas, não sei hoje, né, mas na minha época todo mundo tinha consciência da dificuldade que é do ser humano, entendeu? De uma viagem, de um torcedor. Então, por isso que a pessoa, 2010, 2011, tem saudade desse time que lutava, suava, porque quando vinha jogar, qualquer time que vinha jogar no Beira-Rio sabia que ia ser jogo difícil. Então, todo mundo já tinha, a gente criou de um grupo forte, jogar no Beira-Rio é campo difícil. Flamengo, Palmeiras, Flamengo veio aqui, a gente ganhou de 1-0. A gente ganhou vários jogos aqui, a gente não tinha, chegava aqui, podia ser o time que for, respeito, mas aqui era pau. O Corinthians veio aqui, ganhamos. Então, a gente vê assim que então pode ver que nem tudo foi maravilhoso, mas também nem tudo foi horrível. Mas, infelizmente, se a gente tivesse chegado na final do Mundial, ia ser a cereja do bolo, né? Ia terminar o ano assim, com chave de ouro, todo mundo feliz, e aí chegar na final, ganhar ou perder, faz parte, né? Mas eu acho que a gente ia dar uma briga boa pro Internacional.
o Internacional, né? Verdade. Wilson Matias, para encaminhar esse papo, o Inter já está na semifinal da Libertadores? E eu, como torcedor, sim, mas como um ex-atleta, não. Por quê? Cara, futebol é a coisa, não tem uma ciência exata, meu. Tudo pode acontecer no futebol. Se o Inter jogar com a entrega, com o comprometimento que teve lá na Bolívia, na altitude, tem grande chance. Deu um passo largo, né? Deu o primeiro passo, ganhou o primeiro tempo, vamos colocar assim. Vai ter um segundo tempo de 90, 95 minutos. Então, acho assim, vai ser muito importante o Kudê colocar na cabeça do jogador, porque não você relaxa, uma coisa você tá perdendo, saber que é a pressão, o cara fica ligado dando linha no corpo, outra coisa você tá ganhando, e a gente vê no exemplo do futebol, muitos dos times que ganhou de 2, e ali o próprio Bolívia ganhou de 3 lá do Atlético, chegou aqui, tomou um bais e foi feliz que fez um gol no final e foi pros pênaltis. Então não tem jogo ganhado até que não se entra na arena, né? A gente fala aí na arena são gladiadores buscando a sobrevivência, mas eu acho assim, com a torcida ali, como a gente vê o espetáculo que faz a torcida, eu acho que tem 70% de possibilidades de passar para a próxima ronda, e aí a próxima ronda o Inter, a camisa, o costume e toda a tradição que tem aqui o Esporte Cultural Internacional pode ser um grande candidato a levantar o tri da América. E como se ganha uma Libertadores? Eu acho assim, a Libertadores, para ganhar, não é só qualidade, tem que ser inteligente. E momentos você tem que aprender a jogar Libertadores, tem que ter um grupo forte, um grupo comprometido que se entrega todo, e 90 minutos, 110 minutos concentrado. A gente viu lá na Bolívia, o Inter teve duas de concentração, poderia ter custado o jogo, né? Uma de escanteio que o menino cabeceou sozinho na pequena área, a outra o Rocher foi feliz na defesa, que desviou, que já estava passando. Então, tipo assim, esses lances tem que o poder fazer, eu acredito que vai mostrar o vídeo para o jogador, eu já até mostrou, para corrigir isso, porque, cara, a Libertadores é um detalhe, você tem que cuidar, lógico, não tem jogo perfeito, mas quanto menos você amenizar os erros, a possibilidade da vitória é muito grande. Eu acho que vai ser, nesse momento, fechar o grupo, não ir no oba-oba da torcida, nem da imprensa, já ganhou, tem que, se fosse na nossa época, a gente, não vamos ler jornal, não vamos ler nada, vamos focar só aqui, não entra nada, vamos brindar, não sai nada daqui, e tudo é aqui, fora, deixa eles no oba-oba, deixa já campeão, já isso. Então, isso das quartas de final, e quando a gente chegou, passamos as oitavas, quarta de final, agora é a hora da gente mostrar que fazer a diferença entre dos homens e dos moleques, né? Dos moleques e dos homens. Nesse momento, você tem que ter muita personalidade, cobrar o companheiro, às vezes ter cobrança forte, o cara tem que ser maduro para não levar o pessoal, saber que é uma cobrança para o benefício do grupo, o benefício do time, não tem que ter vaidade, porque eu sou o craque, eu não vou correr. A gente viu que o Alessandro era o craque do nosso time, lógico, sozinho o cara não faz nada, mas o grupo forte, ele só potencializou a qualidade que ele tinha. Então, ele mesmo brigava, ele corria, é um cara que era exemplo em todos os aspectos, era o primeiro a chegar, o último a sair. Então, as pessoas têm uma certa implicância com ele, os meios aqui, mas era um cara genial. Dentro do vestiário, era um cara que falava que tinha briga, então, ele começava a inventar várias narrativas que nunca existiu, entendeu? Tem poucas coisas que existiu. Então, nesse momento, eu acho assim, nesse momento a cobrança tem que ser forte e não tem que ter vaidade. Quando tem vaidade, aí vai tudo por água abaixo. Para encerrar, eu te agradecer por bater esse papo com a gente, relembrar a história do Inter em 2010. Duas em uma. Um jogo inesquecível e define esse grupo de 2010, campeão da América, em uma frase. O grupo de 2010 espetacular. O jogo inesquecível, para mim, tá falando em 2010 ou em toda a minha carreira? Carreira. O jogo inesquecível para mim foi Toluca do México contra o América, no Azteca, com 90 mil pessoas.
quando começou a cantar o hino mexicano ali, apagou a luz, todos os mexicanos cantando o hino nacional, para mim foi o jogo. Para mim teve 2 jogos, na verdade. Foi La Bombonera, que eu realizei um sonho, jogar com o Toluca na Libertadores 2013, e jogar no Azteca. Foi, assim, nos palcos, assim, sagrados, onde você vê, jogou grandes jogadores e tal. Você começa a viajar um pouco no tempo. Foi 2 jogos que mais emblemático, assim, mais que marcou na carreira. O Azteca e La Bombonera lotada ali. Eu sempre escutava, mas quando você joga ali, é diferente, é uma coisa, assim, fantástica. Que maravilha. Que maravilha. Pessoal, Matias, mais uma vez, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Sorte aí na carreira de comentarista. Ou há 24 horas, isso? É isso aí. Maravilha. Nas redes sociais. Minhas redes sociais é o Wilson Matias Oficial. Quem quiser me seguir ali, tamo junto ali. Ali a gente está passando um pouco do dia a dia, da nova fase do ex-atleta, né, como comentarista. É verdade. Maravilha. Conversamos com o Wilson Matias, espetacular, campeão da América Internacional 2010. Esse é o programa Preleção, sempre com grandes histórias, com grandes personalidades do futebol brasileiro. A gente volta na próxima semana aqui no seu canal Zucas, isso mesmo. Wilson Matias, grande abraço, até a próxima. Valeu, um abraço, Elisa. Tchau, obrigado pelo convite. Valeu.